Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo. Hoje nós vamos tratar a questão 503 do Livro dos Espíritos. Então vamos fazer o espelhamento da tela para vocês poderem acompanhar. E sem mais delongas, vamos à matéria. Sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe? Então, os nossos mentores, os nossos protetores, né, o nosso anjo guardião, aí vê a gente fazendo as coisas erradas, um caminho que é tortuoso, como que ele se sente? Ele se sente mal, ele está dizendo, não faça isso, não faz isso, a pessoa vai lá e faz, não faz isso, ele vai lá e faz. Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade, ou seja, será que ele fica infeliz? Aí os espíritos respondem, compungem-nos os erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal, e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Ou seja, ele tem um sentimento de pesar. Ele sente o pesar por aquilo que aconteceu com o seu protegido, né? Que pena que ele acabou seguindo um caminho tortuoso. Tentei avisá-lo, tentei norteá-lo para um caminho positivo e ele acabou indo seguir pela senda do mal. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Não é igual como ele está falando, não tem comparação com as angústias do pai, por exemplo, que tem um filho na terra e vê a situação, oh, meu Deus do céu, meu filho está se perdendo. O que acontece? Num ponto de vista eterno, quando a gente pensa como estado de espírito liberto, ele sabe que são experiências. Então, a pessoa está na terra, é um momento dela poder passar por determinadas coisas. E, às vezes, a pessoa acaba errando. E ele sabe que o erro de uma situação vai ter que ser corrigido, mas mais à frente ele vai ter outra oportunidade e uma hora vai acertar. Quer dizer, vai tentando uma hora certa. É igual aquela pessoa que, vamos dizer assim, chegou e fez uma prova para poder chegar e ter carteira de motorista. Foi lá e tentou e não passou. Aí paga as taxas, tenta de novo. Não passou, tenta de novo. Aí ela vai fazendo aula, até que uma hora a destreza dela tem condições e ela passa. Então, quer dizer, ela reprovou algumas vezes, às vezes reprova em algumas vidas, né? A gente acaba errando na mesma coisa, algumas vidas, até que uma vez, assim, graças a Deus, dessa vez deu certo. Então, as nossas próprias inclinações tendem nos a afastar daquilo que é mal ou nos aproximar de acordo com os nossos pendores. Então, a gente vai evoluindo e crescendo, chega uma hora que a gente já está mais apto a escutar o que o Espírito Protetor tem para nos passar. Questão 504. Poderemos sempre saber o nome do Espírito, nosso protetor ou anjo de guarda? Então, quer dizer, sempre dá para saber? E aí os Espíritos respondem, como quereis saber nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis? Então, quer dizer, pode ser que um espírito que não necessariamente você conheça te auxilie, né? Quer dizer, você não tem um nome conhecido, pode ser que seja um amigo seu de outra vida, seja como for, o que ele está dizendo é o seguinte, que nem sempre vai ter condições de poder ter essa situação do nome, nem sempre vai ser possível ter essa capacidade de entender que nome que é quem, qual espírito que realmente é o seu mentor. O que importa é que você tem um mentor, você tem um anjo guardião. Se você fala assim, meu bom anjo, meu amigo, meu irmão espiritual, meu protetor, se você falar dessa forma, ele vai saber que é a ele que você está se dirigindo. Peço ao meu protetor que me auxilie, peço ao meu protetor, peço ao meu mentor espiritual, peço ao meu anjo da guarda. Então, você vai identificá-lo da melhor forma que você sente. Então, assim, de acordo com isso, você vai trazer uma proximidade e uma afinidade cada vez maior. Subpergunta A.
Como então o podemos invocar se o não conhecemos? E os espíritos dizem: dai-lhe o nome que quiserdes, ou de espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. Então, às vezes a pessoa fala assim: eu sou gosto muito por exemplo, da Irmã Dulce, gosto muito do Chico Xavier, gosto muito do Emmanuel, gosto muito de tal coisa. Então, se a pessoa chegar e estabelecer determinado nome, então, e ela pensa no anjo da guarda dela, ela já deu um nome, né? Então, só vai ser uma forma de veicular, mas o nome vai estar, vamos dizer assim, atrelado àquilo que a pessoa pensa, né? Aquela situação. O vosso protetor acudirá ao apelo e com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Então, vamos supor que a pessoa chega lá e dá um nome, e fala assim, eu gosto muito desse nome, eu gosto muito de João. Aí fala assim, quando eu chamar João, eu não sei o seu nome, mas eu vou chamar você de irmão João, por exemplo. Aí ele vai falar, a pessoa chega e fala assim, irmão João, eu tô com tanto problema, tal coisa. E o que acontece? Ele vai saber que você tá falando dele, porque você fala irmão João, mas na verdade você tá pensando no seu protetor, no seu anjo da guarda. É uma forma carinhosa, né? Porque às vezes a pessoa sente necessidade de ter um nome. E é isso que ele está explicando. Dá o nome que você quiser. Se você sente essa necessidade de nomear, então você pode dar um nome que você acha melhor e ele vai saber que você está chamando por ele. É isso que os espíritos explicaram por aqui. Questão 505. Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? E aí ele fala assim: não, muitas vezes os que dão são espírito simpático aos que tais nomes usaram na terra, e amando destes, respondem ao vosso chamamento. Então, nem sempre acontece. Por exemplo, vamos supor, o espírito do Dr. Bezerra de Menezes. Se um espírito chega e fala assim, eu sou Bezerra de Menezes, ele pode dizer isso porque ele está na falange de médicos do doutor, mas porque ele está encarregado de executar determinados trabalhos em nome dele, autorizado pelo doutor Bezerra. E aí a falange lá pode chegar e falar assim, quem que está falando? É o doutor Bezerra. Na verdade, ele está só intitulando. É o que ele está explicando. Às vezes é isso que acontece, que são os espíritos simpáticos, né? Ou amando destes, né? Respondem ao vosso chamamento. Fazeis questões de nomes. Eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar outro, por quem respondeis, como por vós mesmos, obra em vosso nome? É isso que está dizendo. Vamos supor, você não pode ir em uma determinada reunião e você precisa, é de bom tom que você seja representado por alguém. Assim, você pode ir lá me representar, você pode nessa reunião, eu não posso comparecer, mas é uma reunião que eu precisava estar, mas eu tenho outra a fazer que é inadiável. E você vai chamar um representante, por favor, o plano de tal está indo em meu nome. É semelhante a isso que está explicando. Às vezes os espíritos, porque a gente tem que pensar que o espírito ele tem outras situações que ele pode desempenhar. Às vezes, em outras colônias, outras esferas próximas da Terra, dependendo da situação do espírito que está liberto, às vezes já está em condições evolutivas, até mesmo de sair, né, do círculo terreno, mas permanece através da questão de trabalhos. Mas o que acontece? Ele vai, faz os trabalhos e volta. E às vezes, naquele momento, ele não pode. Então, ele pode ser que ele esteja em outros lugares, e aí outras pessoas tomam determinadas tarefas, determinados afazeres. O principal é que o mentor particular de cada um, o anjo da guarda, ele sempre vai atender com o tanto que você pense que você deseja chamá-lo. Agora, se desejar colocar um nome, pode colocar. É só uma forma carinhosa, que às vezes a pessoa deseja dar um nome, pode dar. 506. Na vida espírita, reconheceremos o espírito nosso protetor, né? E ele fala, dê certo, pois não é raro que eu tenhais conhecido antes de encarnar-te. Via de regra, nós conhecemos os nossos maiores obstáculos que nós deveremos passar na Terra
as dificuldades que nós teremos que, vamos dizer assim, as principais, né, os principais eventos da nossa vida estão, de certa forma, já mais ou menos catalogados. Não significa que todas as situações, se você tropeçou numa pedra, significa que estava escrito que você tinha que tropeçar e cair. Não. Mas, assim, as coisas mais principais, as famílias que nós estamos inseridos, né, as dificuldades de outras vidas e as necessidades de reparação. Tudo isso foi bem estudado, bem planejado. E o nosso mentor particular, com certeza, já foi apresentado a nós, assim, eu estarei encarregado da sua missão terrena, dessa encarnação que você está vindo a executar, eu estarei lá para ajudar você e inspirar você para que você siga bons conselhos, né? Então, é dessa forma. Questão 507. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Podem contar-se entre os de classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho? Então, aí os espíritos respondem o seguinte: pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais concedidos por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Numas questões anteriores, nós verificamos a situação do anjo da guarda e dos espíritos protetores ou familiares. Não sei se vocês se recordam. Ele fala que normalmente nós temos o nosso anjo da guarda, que é um espírito elevado, e nós temos os nossos protetores, que são espíritos que gostam da gente e às vezes se aproximam para tentar ajudar de alguma forma positiva. Esses espíritos são supervisionados por espíritos de maior envergadura espiritual, maior elevação, para que possam estar bem assessorados. Então, se acontece da espiritualidade permitir, né, que determinado pai ou mãe seja um protetor de filho, por exemplo, é uma situação onde foi permitido porque a elevação moral dessa mãe ou desse pai é inconteste. Ele tem condições morais de realmente auxiliá-lo. Agora, se ele não tiver condição moral, não tem como, porque aí ele não vai ter como protegê-lo. É assim que funciona. Questão 508. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem, né? Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem. E os espíritos respondem o seguinte: mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Então, às vezes a pessoa deixou a Terra, vamos dizer assim, estava bem quando chegou no plano espiritual, ele já está em condições de proteger, então depende. Porque o poder dado a um espírito de proteger, de intervir, para poder auxiliar, depende muito da capacidade adquirida. E nem sempre essa possibilidade ele possui. Então, depende muito da questão da tarefa, vamos supor, de um protegido, qual é o papel que ele desempenha na Terra. Então, vamos supor que para encarnações onde tem mais complexidade, é necessário um espírito mais acostumado, mais experimentado para auxiliar. Em tarefas mais comuns, vamos supor, porque vamos analisar, existem reencarnações de provas e expiações, mas existem reencarnações, por exemplo, de espíritos missionários. Vamos supor que uma determinada família, uma mãe ou um pai tenham 5 filhos. E um desses filhos, na verdade, é um espírito que vem de outro lugar, que não é da Terra, se encarna na Terra e desempenha uma tarefa de missão. Nesse caso, o que acontece? Esse espírito, naturalmente, já tem uma elevação um pouco maior em relação aos habitantes da Terra. O que vai acontecer?
Esse pai terreno ou essa mãe terrena, com certeza não terão capacidade de poder auxiliar mais prontamente, de forma mais efetiva, porque as missões geralmente têm espíritos mais elevados para assistir, que tem uma complexidade maior. Então, depende muito das situações. E depende muito também daquilo que a própria pessoa tem capacidade naquele momento. Então, uma coisa é estar bem quando sair da Terra e chegar lá bem. Outra coisa é estar em condições de proteger, de intervir, de auxiliar mais prontamente. Questão 509. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? E assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores, de homens muito adiantados? Ele está perguntando o seguinte: um espírito muito atrasado na questão evolutiva. Assim, há essa mesma elevação, né? Um espírito extremamente elevado vai ajudar o espírito, por exemplo, que está no início. Aí fala assim: todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dás a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda relação com o do espírito protegido. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos, a vosso turno, o protetor de outro, que vos seja inferior, e os progressos que este realize, com o auxílio do que lhe dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comporta em sua natureza e o grau de elevação a que chegou. Então, aqui o que ele diz? Ele diz o seguinte, que, como eu tinha explicado, né, para cada um vai ser dado, de acordo com a elevação adquirida, um espírito protetor proporcional. O que importa é que o espírito é mais elevado do que aquele que está ali mais atrasado. É lógico que para tarefas mais intrincadas, você precisa de um espírito que tenha mais condições de percepção do conjunto. Vamos imaginar, por exemplo, de uma forma mais objetiva, um missionário que nem o Chico, né? Chico Xavier é um exemplo muito bom porque a gente viu, a gente vivenciou, né? Conseguiu perceber a existência dele na Terra. Então, você vê que é uma pessoa que estava ali para ajudar muitas pessoas, mas não somente para isso. Estava para servir como instrumento da providência divina através da espiritualidade para se concretizar a vontade de Deus, do Consolador, que é o Espírito de verdade, que vem para a Terra, para poder chegar e trazer essas revelações. Então, nesse caso, imagine os perigos que ele sofreu, né, as dificuldades que ele passou, as ciladas que tentaram armar para ele diante de várias situações e que os protetores, com certeza, não tinham só um, né? Por causa da complexidade da tarefa, com certeza ele tinha mais assistentes, porque conforme nós temos, apesar de termos um especificamente que nos auxilia preponderantemente na vida, existem outros espíritos auxiliares que também vão compor uma equipe quanto mais trabalho nós realizamos. Então, se nós buscamos sair do lugar comum, se nós buscamos servir com mais afinco, se nós nos dedicamos mais a mais tarefas, mais protetores virão para poder auxiliar e vão compor uma pleiade de espíritos protetores. Então, é assim que funciona. Então, depende muito da questão da evolução do ser. Se o ser é mais evoluído ou não, vai vir um espírito mais evoluído de acordo com a evolução adquirida. Então, como ele falou, não vai dar para uma criança um professor de filosofia. Achei interessante a imagem. E é bem por aí. Você não dá, por exemplo, para o estômago de uma criança um alimento muito pesado, porque ela não tem condições de digerir também. Então, para cada cérebro, vai dar um determinado conhecimento. E para cada espírito moralizado ou mais animalizado, mais primitivo, você vai dar um protetor, né? Deus dá um protetor que realmente esteja em condições de auxiliá-lo, mas de acordo com a evolução bem caracterizada.
Questão 510. Quando o pai, que vela pelo filho, reencarna, continua a velar por ele? Né? Então, quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Aí fala, isso é mais difícil. Contudo, de certo modo, o faz, pedindo num instante de desprendimento a um espírito simpático que o assista nessa missão. Ademais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Encarnado, mormente em mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo para poder dedicar-se inteiramente a outro espírito. Isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Tanto assim que os que ainda se não elevaram bastante são também assistidos por outros, porque eles estão acima, de tal sorte que, se por qualquer circunstância um vem a faltar, outro lhe supre a falta. Então ele fala assim: bom, o pai que reencarna para poder tentar assistir o filho, continua assistindo espiritualmente, eu falo assim, isso depende muito e é mais complicado, porque o principal é que a pessoa esteja em estado de espírito para poder continuar ajudando, né, de uma forma mais liberta. Então, o que que acontece? Sempre vai ter alguém ajudando, mas essa situação é um pouco mais difícil de acontecer. Porque a única coisa que poderia acontecer é o seguinte: no momento do desprendimento, o sujeito dormiu, aí ele vai sair do corpo e vai falar assim, por favor, né, eu quero ajudar meu filho. E dependendo da situação, ele já volta para o corpo e aí fica aquela limitação. E aí quem vai ajudar? Vai ajudar um outro espírito que está liberto, né, que tem condições de agir mais com mais liberdade. É isso que ele está explicando. Vamos parar aqui na 511 e vamos dar continuidade na próxima semana. Nós vamos agora para o livro Calma, de Emmanuel. Hoje nós estamos na mensagem Intrigas e Acusações. Intrigas e acusações. Quanto possível, abstente de assuntos infelizes. Muitas vezes, quem te fala contra os outros pode trazer a imaginação doente ou superexcitada. Quando alguém, porventura, se te faça veículo de alguma intriga, tanto é digna de compaixão a pessoa que te trouxe essa bomba verbal, quanto a outra que a teria criado. Então, a primeira coisa que ele faz um convite para que a gente evite de ter hábitos, né? O hábito de chegar e comentar assunto infeliz, né? Assunto negativo. Então, sempre quando possível, uma das prevenções também, em relação a isso, quer dizer, quando a gente se previne desse hábito, a gente começa a ter uma psicosfera mais saudável. A gente tem um clima interior mais salutar. E aí, o que que acontece? Muitas vezes o outro que vem falar uma situação negativa, né? Ele não está bem. Às vezes ele está com a imaginação doente, é isso que ele está falando, super excitado. Às vezes a pessoa não está bem para poder chegar e fazer assim. E a mesma coisa em relação à intriga, né? Quando alguém, porventura, se te faça veículo de alguma intriga, né? A gente coloca a gente lá com uma situação meio complicada, tanto é digna a pessoa, né, de compaixão, quanto que te trouxe a bomba ou a outra que teria criado. Então, às vezes a gente se vê no meio de tramas negativas, a gente se vê no meio de uma intriga criada, e ele está trazendo para a gente essa situação de a gente poder perdoar, da gente relevar. Se a gente não releva, se a gente não perdoa, a gente leva a mágoa conosco, e isso nos traz pesar, e esse pesar vai nos trazer, provavelmente, doenças. Então, não é bom em nenhum sentido, e também vai trazer companhias proporcionais ao estado que a gente esteja. Uma frase imperfeitamente ouvida será sempre uma frase mal interpretada. A criatura que se precipita em julgamentos errôneos a teu respeito talvez seja vítima de lastimável engano. Então, mais uma vez, ele traz aqui dois motivos para termos indulgência, né? Porque a pessoa pode chegar e falar, né? Ou então, ela não escutou direito e vai interpretar errado, né? Vai julgar errado,
não vai compreender direito e vai trazer, naturalmente, essa situação da intriga, né? Muitas pessoas de hábitos cristalizados em comentários descaridosos em torno da vida alheia estão a caminho de tratamentos médicos dos mais graves. Essa advertência, ela é de todos os tempos. Por isso que a questão do hábito de falar mal, de fazer sempre a referência desairosa de alguém, então a gente faz com que nós estejamos sempre vivenciando o mal. E a vivência no mal traz o pesar da, da, das influências nefastas. Não tem como ser diferente. Porque essa influência, ela vem por invocação, mas não somente por invocação, por criação mental. Você, de posse do seu livre-arbítrio, por vontade sua, você cria, né? O pensamento dá forma, mas o seu sentimento cria toda essa energia pesada. Então, um sentimento ruim vai criar um amálgama pesadíssimo. E só vai chegar, o pensamento vai dar essa forma ruim. Se traz a consciência tranquila, as opiniões negativas efetivamente não te alcançam. Melhor coisa, independente de quem pense ou o que pense, o principal é você estar tranquilo diante daquilo que você acha que deve ser feito, aquilo que você faz, para que você possa dormir tranquilamente e as opiniões dos outros não te afetarem. Diante de críticas recebidas, observa até que ponto são verídicas e aceitáveis, para que venhamos a retificar em nós aquilo que nos desagrada nos outros. Então, às vezes, alguém nos critica algum ponto, alguma atitude nossa, algum gesto, e pode ser que a gente acabe ficando, vamos dizer assim, ofendido, pode ser que às vezes a gente fale assim, poxa, falou isso de mim, mas isso não é certo. Aí ele está dizendo assim, até que ponto isso realmente é ou não é verdade? Porque às vezes a crítica que a gente recebeu, na verdade, é uma verdade. Às vezes a única coisa que a gente não está querendo aceitar. E aí, se for uma verdade, assim, poxa, essa pessoa tem razão, ela falou isso daí, mas é bem assim, isso sou eu. O que acontece? A gente pode chegar e mudar aquilo que está desagradando os outros. Se a gente se transformar, vai ser bom não só para os outros, mas vai ser bom para nós. Porque um comportamento ruim que nós trazemos, nós vamos levar para outra vida se nós não modificarmos. Então, se o outro vem e nos explica que determinado comportamento faz parte do nosso estado de ser atual, e a gente percebe que aquilo que ele trouxe não é bom, não é agradável, não foi bom ouvir, mas ao mesmo tempo é reflexo da verdade, o que acontece, gente? Bom, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer diferente. E aí os seus esforços devem ser colocados para se transformar, para ser um ser melhor. Conhecendo algum desequilíbrio em andamento, auxilie em silêncio naquilo que possas cooperar sem alarde, sem referir a ninguém, quanto ao esforço de reajuste que sejas capaz de desenvolver. Porque às vezes a gente vê que tem alguma coisa que está errada, né? E ele fala o quê? Auxilie em silêncio, naquilo que você puder, né? Sem alarde, cooperando, faz a sua parte, né? E aquilo que você puder dar de bom, dê. Porque o André ele traz muitas referências para que a gente não critique e auxilie. O Emmanuel faz da mesma forma, traz as mesmas referências. Que a gente, onde a gente estiver, que a gente possa plantar a boa semente, fazer um bom ato, um bom gesto, trazer o que é bom. Porque aí, quando a gente traz o que é bom, está bem claro aquilo que está em nós, nosso sentimento. E isso é positivo. Compadece-te dos acusadores e ora em favor deles, rogando a Deus para que sejam favorecidos com a bênção de paz que desejamos para nós. Então, quer dizer, os acusadores que falarem mal de você, que falarem mal de nós, a gente tem que orar. Porque aquele que acusa hoje vai receber a acusação amanhã. E diante disso, é horrível se você já percebeu quando você foi acusado de alguma coisa de forma indevida, você sentiu como não é bom essa acusação, essa injustiça aparente por conta da questão de uma situação que você recebeu. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Cada um que planta o mal vai colher o mal. Isso não é bom. Então, a gente não tem que se felicitar
nem pelo mal que chega a alguém, e nem pelo mal que alguém que provenha de alguém, né? A pessoa criou o mal. Então, é uma pena a pessoa chegar e criar uma, porque ela vai ter que depois passar por isso. E não, nós não desejamos que ninguém sofra. Então, não precisa a gente, vamos dizer assim, condenar ninguém, porque a própria pessoa vai depois escolher. E isso é lamentável. É nesse ponto que ele diz. Diante disso, a gente tem que ter compaixão. Assim, ele não sabe o que faz. É o que disse Jesus, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles estão fora de si, eles não entendem que esse não é o caminho. É a compaixão, né? É o que Jesus trouxe, esse exemplo. Agora vamos para o livro de Meimei, livro da amizade. Hoje nós temos uma mensagem intitulada Petição. Senhor, percebo-te na cultura dos que ensinam e na inteligência dos que aprendem. Na verdade, essa mensagem é mais uma oração. Então vamos a ela. Senhor, admiro-te a presença em cada criatura que me cruza o caminho. Escuto-te as manifestações quando alguém usa o verbo na ponderação da madureza ou na simplicidade da criança. Percebo-te na cultura dos que ensinam e na inteligência dos que aprendem. Sinto-te um maravilhoso amor pulsando em cada coração. Enterneço-me em te observando o devotamento de todos aqueles que se fazem pais e mães no mundo. Entretanto, além de tudo isso, reconheço-te a voz quando me chamas naqueles que sofrem. Fito-te nos enfermos e nos tristes, que me estendem os braços, rogando-me auxílio em teu nome. Conheço-te as lágrimas com que me falas de proteção no semblante das mães relegadas ao abandono. Entendo-te no olhar ansioso dos irmãos em desajuste. Compreendo-te nas requisições de carinho das crianças atiradas à via pública. E sei quanto procuras por mim naqueles que se desequilibram nas sombras da ignorância ou nas labaredas da delinquência. Agradeço-te a felicidade de identificar-te nos companheiros de experiência. No entanto, venho rogar-te a coragem de ser útil para que eu saiba responder-te ao chamado junto dos que choram. Senhor, eu estou aqui. Que bela mensagem da nossa irmã Meimei. E justamente esse é o chamado, esse é o convite para que nós possamos servir, sermos úteis, não somente contemplarmos a, a excelsitude dos ensinamentos, porque eles são maravilhosos. A filosofia de Jesus e a filosofia espírita, por conseguinte, são preciosas. E se nós analisarmos o conteúdo, ele é encantador. Mas nós não podemos ficar somente na contemplação. E ela nos chama justamente ao trabalho. É importante considerar que ela vai um pouco além, traz primeiro a visão de Jesus, né? Ver Jesus em todas as coisas, ver Jesus nas situações positivas e maravilhosas, mas também ela vê Jesus em todas as situações de dificuldade. Olha que lindo. E ao mesmo tempo fala assim, para todos esses Jesuses, né? Se a gente pode dizer no plural, todos esses Jesus que ela encontra em cada ser humano, em cada pessoa aflita ou pessoa feliz. Ela fala assim: eu estou aqui. O que precisar de mim, pode contar. Se for para assistência ou para alegria, eu estou aqui. Na dificuldade, nós estamos sempre em possibilidade de auxílio. E nós podemos também, ao mesmo tempo, louvar a Deus quando nós vemos Jesus na felicidade estampada no rosto de alguém.
ou em alguma construção efetiva de transformação para um mundo melhor. Então, tudo isso é gratificante e é maravilhoso podermos constatar essas visões de Jesus. Jesus trazia esse apontamento dizendo assim que quando fizermos aos pequeninos, é ele que nós fazemos. Então, quando a gente olha para alguém, é aquela figura do sagrado que está ali. É um filho de Deus. Não é uma coisa qualquer ou insignificante. Não. É um ser sagrado. É um ser imortal que está ali. É uma obra da criação divina. E a Meimei nos traz essa preciosidade, esse chamamento, esse esclarecimento e esse convite para dizer: quando o Senhor quiser, pode contar comigo, Jesus, eu estou aqui. Então, nós encerramos com essa mensagem maravilhosa dessa noite, com votos de gratidão a todos vocês, e um voto de muita paz. E até a próxima, pessoal.